Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência sobre como eu consegui parar com o álcool e as drogas, contando um pouco da minha experiência em recuperação e das coisas que eu considero importantes, ou melhor, que eu considero fundamentais para você parar de usar qualquer substância que esteja atrapalhando a sua vida. Eu já fiz alguns vídeos contando a minha história e a minha experiência, e se você quiser assistir depois, eu vou deixar aqui no card, tá ok? Então, fique até o final do vídeo e já deixe o seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram e participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp e fique por dentro dos nossos conteúdos semanais. O link está na descrição do vídeo. E também participe das nossas transmissões ao vivo, aos domingos às 9 da noite e às quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Bom, então, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que eu considero essenciais para a recuperação de qualquer pessoa. Eu sei que a dependência age diferente nas pessoas, ou seja, cada um tem uma relação individual com uma determinada substância. E essa relação envolve aspectos pessoais, ambientais, familiares e etc. Do mesmo modo, a recuperação também é diferente para cada pessoa. Por outro lado, existem certas coisas que são essenciais para qualquer pessoa que esteja em recuperação, sem exceção. E a primeira coisa é muita vontade de parar, a tal da força de vontade que todos falam. Esse é o primeiro passo, ter muita força de vontade. Mas ao contrário do que muitos pensam, ela não é a única coisa que você precisa ter. Muitas pessoas recaem porque acreditam que só ter muita vontade de parar é o suficiente para conseguir esse objetivo. É como se eu dissesse que eu tenho muita vontade de ser rico, mas ter muita vontade de ser rico não me torna rico. Ou seja, além dessa imensa vontade de ser rico, eu tenho que trabalhar muito, investir o meu dinheiro, não gastar dinheiro com bobagens e ter muita paciência para esperar que o tempo e os juros compostos façam o milagre da multiplicação, fazendo o meu dinheiro render ao longo dos anos até que eu consiga alcançar o meu objetivo. Sendo assim, só ter vontade não é o suficiente. É só a motivação inicial que você precisa para começar. E tem um outro problema aqui. As pessoas têm muita vontade só no começo, só quando estão sofrendo, mas quando melhoram um pouco, perdem esta vontade toda e a motivação. Isso mostra que a pessoa só se motiva quando está mal, mas quando melhora um pouco, não mantém o que começa. A força de vontade não é querer parar de vez em quando, é conseguir manter essa força de vontade estável e constante. A força de vontade também não é parar com uma substância e não com outra. Algumas pessoas caem na falsa ilusão de que podem controlar o uso de uma substância. Normalmente elas tentam parar com as drogas ilícitas, mas querem controlar o uso da bebida. Tomar aquela cervejinha nos finais de semana. Essa também é uma característica de indivíduos que possuem uma força de vontade que oscila muito, é instável. Ou seja, uma hora ele quer parar, já outra hora ele não quer mais. Ou pelo menos, não quer parar com tudo. Eu posso dizer que, no meu caso, eu passei por estas duas etapas. A primeira etapa, a minha força de vontade não era totalmente convicta. Eu oscilava bastante e essa oscilação durou aproximadamente 5 anos. Foi só no meu segundo tratamento que eu fui me convencer da minha força de vontade e que eu devia manter a constância e não ficar oscilando e barganhando o tempo todo, tentando achar brechas para poder usar e etc. A segunda coisa importante é a repetição. Você certamente já deve ter ouvido a frase: a prática e a repetição levam à perfeição. Como eu disse anteriormente, foi só no segundo tratamento que as coisas começaram a dar certo para mim. Mas eu comecei o processo muito antes de começar a dar certo. Foram 5 anos de tentativas e erros e 2 tratamentos em comunidades terapêuticas. Isso quer dizer que a minha recuperação só começou no segundo tratamento? Não. No segundo tratamento eu me estabilizei. O processo começou 5 anos antes, no primeiro tratamento, e para começar a ter sucesso foram diversas tentativas e erros. Várias recaídas. E por que começou a dar certo? Porque a prática e a repetição levam à perfeição. Veja o exemplo dos atletas e dos músicos profissionais. Para eles atingirem a excelência no que fazem, eles treinam muito por anos. São inúmeras tentativas e erros.
Uma característica importante que eu observo nessas pessoas é que elas aceitam os seus erros e usam eles como um fator motivacional a mais, fazendo com que a sucessão de tentativas e erros façam parte desse processo evolutivo. Pessoas que não lidam bem com erros e fracassos se desesperam e se frustram muito, pois esperam de si mesmas uma perfeição que elas não têm. Muitas pessoas acham que têm que ser perfeitas e quando erram, elas não admitem, se julgam e se torturam. Aprenda a aceitar e a lidar com as suas tentativas e fracassos, pois a recuperação é uma aprendizagem. Você deve aprender a viver sem substâncias do mesmo jeito que aprendeu a viver com elas. Você aprendeu a ser dependente do dia para a noite? Não. Isso foi um processo lento e gradativo, tanto que você nem percebeu e quando viu, já estava dependente. Agora você precisa aprender a não depender mais de substâncias, mas saiba que isso pode levar um tempo e você vai cometer erros. Vai tentar várias vezes e isso não significa que não está dando certo. Significa que você está aprendendo e progredindo. A terceira coisa é a condição básica da anterior, a persistência comportamental. Como no exemplo dos atletas e dos músicos, além da repetição e das tentativas e erros, existem também essas características comportamentais. A persistência, por exemplo. Os erros e fracassos podem fazer você desistir, mas a recuperação é a habilidade da persistência. Continuar o que foi começado, independente das dificuldades. Tem pessoas que fazem barganhas com a recuperação. Por exemplo, se tudo der certo e como eu esperava, aí eu fico limpo. Se ela voltar para mim, eu paro. Enfim, a pessoa nem percebe, mas ela cria na cabeça dela que ela só é capaz de ficar sem substâncias se as condições forem favoráveis. A persistência comportamental é a habilidade de continuar tentando mesmo em condições adversas. É não vincular a sua recuperação com coisas externas ou promessas imaturas futuras. A quarta coisa é encontrar um método que você consiga se adaptar. Existem diversas modalidades de tratamento. Existem os tratamentos com internação e sem internação. Com internação, existem as clínicas e as comunidades terapêuticas. Algumas são pagas e outras gratuitas. Todas elas possuem diversas atividades. Mas cuidado, existem algumas instituições que não oferecem tratamento adequado e não são fiscalizadas. Por isso é importante pesquisar bem e buscar referências antes. Existem também os tratamentos sem internação, como o CAPS, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS é oferecido pelo SUS e é gratuito. Existem também os grupos de apoio, como os Narcóticos Anônimos e os Alcoólicos Anônimos, que também são gratuitos. Existem também o acompanhamento profissional com médico, psiquiatra e psicólogo. Eu, particularmente, fiz um tratamento em comunidade terapêutica, mas também participo e sou membro de grupos de apoio. Na minha opinião, o melhor método é a combinação destas modalidades. Nenhum, nem outro, mas uma rede de apoio. Mas seja qual for a modalidade, escolha uma que você se adapte e funcione para você. Um tratamento é fundamental. E a quinta coisa é a rede de apoio. A rede de apoio, além do tratamento que eu mencionei anteriormente, também deve envolver a família, a comunidade, os amigos de recuperação e etc. Quando você está inserido dentro de uma rede de apoio, você tem mais proteção, pois não está sozinho mais. Portanto, procure fazer um tratamento com profissionais adequados. Busque o apoio da sua família, faça amizades novas com pessoas que também estão em recuperação e esteja engajado com a sua comunidade, com a sua igreja, com alguma atividade cultural, esportiva, entre outras. Isso faz você se sentir parte de algo, você muda o seu ambiente, as pessoas com quem você anda e, consequentemente, muda o seu comportamento e os seus hábitos também. Após eu concluir o meu tratamento, que durou 9 meses, a rede de apoio foi fundamental para eu conseguir manter o que foi conquistado e evitar recaídas. Sem a rede de apoio, eu acredito que eu teria recaído muito rápido. Eu ia nos grupos de apoio toda semana, continuei com o acompanhamento psicológico, me engajei com um projeto social de uma instituição da minha cidade, onde eu ajudava nos tempos livres e continuei engajado com a comunidade terapêutica que eu fiz tratamento, onde eu frequentava quase que semanalmente para continuar participando das atividades de recuperação e continuar vinculado com as pessoas que estavam se tratando. Isso me possibilitava continuar compromissado com a minha recuperação. Bom, estas 5 coisas que eu mencionei aqui são coisas que funcionaram para mim e eu tenho certeza que vão funcionar para você também. Espero que tenha sido útil
e até o próximo vídeo.